Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí durante esse quarto trimestre de 2011 estudando a revista da CPAD, que traz para nós como título Neemias, Integridade e Coragem em Tempos de Crise. A nossa revista foi escrita pelo pastor Erinaldo Renovato de Lima e temos aí como consultor doutrinário e teológico o pastor Antônio Gilberto, ambos da CPAD. Hoje estaremos estudando aí a lição número 4, que tem como título Como enfrentar a oposição à obra de Deus. E nesta lição nós temos aí como texto áureo Neemias capítulo 4, versículo 9, que diz assim: Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então este texto áureo indica para nós aí o que nós vamos estudar hoje. Veja que Neemias, quando atacado por inimigos, não só aí com guerras ou qualquer outra coisa, mas aqui atacado por inimigos conhecidos e que queriam se infiltrar no meio do povo e atrapalhar o trabalho, a obra de Deus. E nós vamos ver que ele reagiu da melhor maneira possível. Além de estar coberto oficialmente para fazer aquela obra, ele tinha cartas, tinha ofícios, tinha alvarás, tudo preparado para fazer aquela obra, ele tinha autorização do governante para fazer aquilo. Além disso, e principalmente, ele orava a Deus. E ele colocou a todos para orarem também, buscarem a orientação de Deus, a proteção de Deus. E por isso ele se deu muito bem, foi um grande líder e foi vencedor juntamente com aquele povo de Israel, que reconstruíram os muros e as portas dos muros de Jerusalém. Então não basta apenas também orar, mas é preciso também vigiar. E é o que eles fizeram. Eles trabalhavam, ao mesmo tempo vigiavam e estavam preparados para, ao detectar o inimigo, eles poderem combater aquele tipo de ataque. Então, para cada ataque do inimigo, você precisa de um tipo de arma para combater. Então, seria que cada porta tinha uma fonte para apagar os dados inflamados do inimigo. Então, nós também temos que ter aí uma fonte para cada ataque do inimigo. E esta fonte nós temos, Deus nos deu, ao aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, nos deu o Espírito Santo. Tanto ele funciona como aquelas torres de vigia lá em cima dos muros, detectando a presença do inimigo, o ataque do inimigo, como ele funciona para apagar os dados inflamados do inimigo, porque é uma fonte de água viva. Então, quanto mais você ora, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você está em comunhão com Deus, mais preparado está para a luta contra Satanás e seus demônios, que no caso aqui estão representados aí por Sanbalate, por Tobias e por Gesem. A nossa verdade prática aí diz: não devemos nos amedrontar com os que se opõem à obra de Deus, porque o Senhor está conosco e por nós batalha. Então, na luta cristã, na luta diária, nós não devemos nos amedrontar, porque o inimigo sabe, conhece quem está com medo. E a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer naquele que recua. Então, a Bíblia ensina o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então é assim que luta. Agora devemos também nos lembrar das recomendações bíblicas. A Bíblia diz: fugir de toda aparência do mal. Então, se você vê que é mal, vê que é uma situação que vai fazer você pecar, uma situação que vai fazer você se distanciar de Deus, então fuja disso. Por que você vai entrar numa coisa que vai levar você ao pecado? Então, para que você vai participar, por exemplo, de uma festa mundana? Você pode ir lá, se um aniversário, por exemplo, Deus parabéns, fique 5 minutos e sai, vai embora. Não precisa se contaminar. Então, se você
ver que tem uma pessoa interessada em você, que quer adulterar, por que você vai a essa pessoa? Por que você fica sozinho com essa pessoa? Então, são situações na nossa vida cristã que nós devemos fugir delas. Se estamos numa conversa e essa conversa está em torno de uma fofoca, em torno de prejudicar alguém, a gente para de falar, sai dessa turminha, sai do meio. Então devemos olhar qual a atitude de Satanás, qual a arma que ele está usando para nos prejudicar. Então estamos, por exemplo, no jejum, nos preparando para uma pregação, uma palestra, estamos de jejum, oração. Se as pessoas oferecem para nós alimentos, se as pessoas estão aí na glutonaria, por que devemos participar desse grupo? Então você passe apenas por esse lugar, mas não fique, para que você não peque, para que você não seja desarmado, para que você não passe por uma situação que vai prejudicar depois você ser usado por Deus. Então são coisas assim que nós devemos olhar. Qual o tipo de ataque que nós estamos sofrendo? E nós vamos então usar o quê? A palavra de Deus como arma contra esse ataque de Satanás. Como Jesus fez. Como Jesus fez no deserto, por exemplo, ao ser tentado. Então, a palavra de Deus é a nossa arma. O nome de Jesus é a nossa arma. A oração é a nossa arma. O jejum é a nossa arma. Então nós devemos usar as armas o quê? As armas espirituais que nós temos ao nosso dispor. Temos aí os dons do Espírito Santo. Busquemos os dons que são armas também contra a ação de Satanás. E além de tudo isso, nós temos sempre a ajuda então de Deus, que vai nos mostrar a ação do inimigo e vai nos capacitar para vencermos essas ações do inimigo, para nós podermos contra-atacar os ataques de Satanás. Agora, lembrando sempre, nós não lutamos contra pessoas. Nós não podemos fazer nenhum tipo de violência contra as pessoas. Nós lutamos contra Satanás e os seus demônios. Não é contra pessoas. Neemias não foi aí dar uma espadada no Sambalate, no Tobias. Então ele se preveniu, ele foi orar e foi responder aos ataques inimigos de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, usando a sabedoria de Deus, a comunhão com Deus. Então é isso que nós devemos fazer. Olha, todo servo de Deus, todo verdadeiro homem de Deus, ou mulher de Deus, enfrentará sempre a oposição. Se não está enfrentando é porque não está sendo realmente homem de Deus. Porque todo verdadeiro homem de Deus, todo sincero homem de Deus, todo aquele que quer viver em santidade, em comunhão com Deus, que está fazendo a obra de Deus, que está sendo usado por Deus, todos esses, com certeza, enfrentarão oposição de Satanás e seus demônios. E Satanás e seus demônios poderá usar tanto aqueles que estão fora da igreja, quanto aqueles que estão dentro da igreja e que dão lugar a Satanás. Então, a Bíblia diz, olha, não deis lugar ao pecado, não deis lugar ao inimigo, não dê oportunidade para ele. Veja que Pedro, ao mesmo tempo que deu oportunidade para Deus, dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, foi usado por Deus para falar isso, foi o mesmo Pedro que deu lugar ao diabo para dizer, de jeito nenhum, o Senhor não faça isso, não morra na cruz, não se sacrifique. É o mesmo Pedro que Jesus disse, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Então, o mesmo Pedro foi usado tanto pelo Espírito Santo como por Satanás. Então veja bem que um crente está sujeito a isso, se ele não mantiver a sua vida cristã em dia, não mantiver a sua vida de santidade, de comunhão com o Espírito Santo. Muitas vezes nós vamos a uma determinada igreja e encontramos lá pessoas que se dizem crentes, que se vestem como crentes, que estão ali na igreja como crentes,
E de repente você ora, chama as pessoas e vai orar e de repente um demônio se manifesta numa pessoa que estava passando como crente ali, normal. Mas por quê? Porque deu lugar ao inimigo. Porque não vigiou. E então abriu espaço para a ação de demônios na sua vida. Um crente pode ter ação de demônios na sua vida? Claro que pode. Se ele não se santificar, não viver em comunhão com Deus, ele vai ser porta aberta para a ação de inimigo. Então tome cuidado. Viva em santidade. Viva em comunhão com Deus. Não dê lugar ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então lembrando sempre que nós vencemos as investidas satânicas pelo sangue de Jesus, pela palavra de Deus, pelo nome de Jesus, com a comunhão com o Espírito Santo.